Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar sobre salvação. O que é a salvação? Por que devemos ser salvos? Primeiro que salvação é salvar de uma ação. Salvação, salvar de uma ação errada. Isso é salvação. Quem que deveria ser salvo? A Bíblia deixa claro que toda a humanidade. Vai ser uma mensagem rápida. Vou trazer muitas informações de exposição da palavra, porque a palavra exposta ilumina e dá entendimento. Depois você volta essa mensagem, anota os versículos. Você que tem dúvida a caminho da salvação, se você crê na Bíblia, você tem respaldo para refutar e confiar que a salvação é verdadeira. Se você não crê, você tem um motivo para crer. Romanos 10 diz: aquele que invocar o nome de Jesus, ele será salvo. Como invocarão o nome em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Ei, eu sou enviado por Deus para falar da salvação de Jesus, o Salvador da humanidade, para você. A Bíblia fala que em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para Adão não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele morreria, ele desobedeceu, e Romanos 5,12 diz que, concluindo que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, a morte começou a reinar e toda a humanidade se tornou julgada e subjugada pelo pecado. A morte veio, o salário do pecado condenou toda a humanidade. Independente do que faríamos, já nasceríamos com a semente do pecado. Romanos 5,17 diz que um só ato de pecado condenou toda a humanidade. Fomos abalados, destruídos pelo pecado. Éramos como uma casa fechada que ninguém poderia entrar. Isaías 24:22 diz que éramos prisioneiros e condenados à masmorra, trancafiados na prisão, aonde aguardaríamos a punição no fim dos tempos. A Bíblia fala que depois da queda de Adão, em Gênesis 6, Deus observou que a perversidade havia crescido na terra. Em Gênesis 6:3, o homem mortal se tornou maligno, influenciado pelo mal. Tudo que provinha das suas entranhas era maldade. Agora, o que mais me chama a atenção, porque Efésios 1:3 diz que Deus é nosso Pai e Ele nos abençoou em Cristo. E Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fossemos santos e irrepreensíveis em amor. Eu gostaria que me ouvisse isso todos os povos da terra, moradores deste mundo, homens simples, homens poderosos. Essa palavra ela é digna de aceitação, de fidelidade e de confiança para você que deseja ser salvo. 2 Tessalonicenses 2:13. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Jesus te ama, amados do Senhor. Deus elegeu você para a salvação desde o princípio. Antes que houvesse mundo, antes que o primeiro homem fosse criado, Deus já revelou o plano salvífico para você. Sabendo que o pecado nos condenaria, mas Ele enviou seu Filho para quebrar a porta que nós estávamos fechados e trancafiados. Ele enviou seu Filho. Havia um plano salvífico desde o princípio. 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses 2:10.
As pessoas que não querem ser salvas rejeitam o amor, rejeita a verdade, e o diabo que não permite que os olhos delas se abram para que elas vejam a luz. Jesus disse: sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não habitará em trevas. Provérbios 24:14 diz que a sabedoria salva a tua alma. Jesus disse: eu sou a sabedoria. Quando ele salva a alma, a tua alma tem esperança que não será cortada, não será condenada. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça salvadora de Deus manifestou para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam de ser salvas. Nós éramos condenados, estávamos condenados na masmorra, aprisionados, aguardando o fim da punição dos nossos pecados. Deus enviou a sua palavra, a palavra se fez carne, habitou entre nós e manifestou a graça salvadora a todas as pessoas. Ei, você quer ser salvo? Você acredita na salvação da sua alma? Jesus veio me salvar você. Tito 2,11, a graça salvadora manifestou a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ser salvas. Todas as pessoas. Isaías 24:22, estávamos aguardando o castigo, a punição no fim dos tempos. 1 Timóteo capítulo 2:3, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele não é só salvador do pastor, do apóstolo, do missionário, ele é salvador dos pecadores, ele é salvador daqueles que se arrependem, ele é salvador daqueles que reconhecem que o pecado maltrata, ele é salvador de todos que querem receber como Salvador e Pai e amigo. Versículo 3 de 1 Timóteo capítulo 2 diz que ele quer que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer salvar você. Deus quer salvar você por meio de Cristo. Ele quer que você tenha paz por meio de Cristo. Versículo 5. Porque há salvação somente em um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, só há salvação num nome, e não existe nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Aleluia! Deus tirou a sua ira. Deus, a ira dele, ele descarregou no seu Filho. Isaías 12, do 1 ao 9. A ira, a punição que estava para mim, Jesus se colocou na frente e disse: eu pagarei, o salário do pecado é a morte, eu morrerei no lugar deles, eu serei punido, darei o início da punição. Ele assumiu o lugar, ele entrou no lugar de punição, ele se colocou na frente, ele colocou o corpo, ele colocou a sua vida no madeiro para salvar, para te salvar, para te libertar. Aleluia! Isaías 12, a salvação é uma fonte de alegria. A salvação é uma fonte de alegria. Quer ser feliz? Desfruta da salvação. Ei, se você não é alegre, talvez está precisando de salvação. Seja salvo, receba a salvação de Deus por meio de Jesus. Aonde que você estiver, seja tocado agora. Que essa palavra te salve, que essa mensagem te salva, que ela tenha poder para te tirar de qualquer prisão. Isaías 35, 4 diz: aos turbados de coração, sede forte, ele virá e nos salvará.
os contritos, os machucados, os oprimidos. Não se preocupe, era a marca de que Jesus viria. Abraão anunciou que ele viria, Moisés anunciou, Davi anunciou, Miqueias anunciou, Jeremias anunciou, Daniel anunciou, Isaías anunciou que ele viria nos salvar. Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há nenhum Salvador. Fora de mim não há quem salva, fora de mim não há quem salva. Isaías 45:22, olhai para mim e sereis salvos, povo de toda a terra, olhais para mim e sejais salvos, a salvação está diante de ti. Olha para Jesus e ele te salvará, receba a salvação. Ei, você não pode rogar a um Deus que não pode te salvar. Isaías 45:20, só eu poderei te salvar, eu poderei te salvar, aleluia. Salmos 3:8, a salvação vem sobre o teu povo, a referência de Mateus 1:21, e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo. Que povo é esse? O povo que havia recebido uma punição, no final dos tempos seria julgado e condenado. Salmo 107, ele salvará. Salmo 25, Deus da minha salvação, aleluia. A vontade de Deus é que o povo seja unido com Deus por meio de Cristo. A vontade de Deus é fazer ela em mim e você por meio de Cristo. Romanos 1:5 diz, fomos chamados para pertencer a Deus por meio de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 23, vós sois de Cristo, Cristo é de Deus. Povos, todos sois de Cristo e Cristo é de Deus. Judas 1:1, preciso estar conservado em Cristo, preciso estar conservado na salvação de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28, eu preciso estar salvo até que Jesus volte. Jesus vai voltar, aleluia, ele está voltando. Eu preciso estar salvo até que ele volte. Receba a salvação aonde que você estiver. Você precisa ser salvo. Como um dia eu fui salvo, você precisa ser salvo. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de ser salvo. Seja salvo. Se com a tua boca crer e confessar que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, seja salvo. Receba salvação, receba vida. Pai, por meio de Cristo, que essa palavra traz salvação a quem está ouvindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.